Prezados expositores e expositoras, muito bom dia, boa tarde. Eu me chamo Vinícius, sou professor e mestrando da Unifiel. Hoje tenho a satisfação de compor esse painel, que se chama Painel de Comunicação 4. Vamos iniciar pelo trabalho do Dr. Guilherme Martinelli, Charles Conrado, Pietro Celicato e André Foloni. Eles são da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e Sapienza, Itália, e o tema do trabalho deles é Do campo europeu ao brasileiro, tributação da atividade agrícola sobre o prisma da sustentabilidade e da reforma fiscal. Charles, você está com a palavra. Muito obrigado. Somente aproveito para agradecer na sua presença, né, a oportunidade que o Iberojur nos deu de estar aqui apresentando o nosso trabalho. Também aproveito para cumprimentar todos os demais colegas que estarão logo na sequência também apresentando as suas respectivas pesquisas. Eu gostaria só de confirmar se eventualmente eu consigo compartilhar uma apresentação. Posso? Que, enfim, a gente acabou elaborando. Pode ser, Vinícius, ou não? Pode sim, fica à vontade. Tá, perfeito. Então, a gente elaborou aqui uma pequena apresentação para até coordenar aqui a nossa apresentação com vocês. Basicamente, como o Vinícius já adiantou, o nosso trabalho ele tem como título Do Campo Europeu ao Brasileiro, uma análise da tributação da atividade agrícola sobre um prisma de sustentabilidade e de reforma fiscal, que, querendo ou não, está em voga, né, no âmbito do direito tributário. Basicamente, a minha apresentação com vocês, ela vai ser dividida em 6 partes. Inicialmente, eu vou apresentar brevemente os autores. Posteriormente, vou trazer para vocês quais são os nossos objetivos com essa pesquisa, a metodologia adotada, o desenvolvimento, a discussão comparada que a gente pretende fazer e quais são as nossas conclusões parciais, até esse momento, né? Considerando que a pesquisa ela ainda está em andamento. Basicamente, esse trabalho está sendo elaborado por mim, que sou mestrando aqui em Direito pela PUC-PR, também pelo Guilherme Martelli, que é doutorando pela PUC-PR e pela Sapienza, Universidade de Roma, pelo professor André Foloni, que é o professor titular de Direito Tributário aqui da casa, me orientando no mestrado, orientando do Guilherme no doutorado, e pelo professor Pietro Silicato, que é o professor associado de Direito Tributário na Sapienza, que orienta o doutorado do Guilherme no regime de co-tutela lá na Itália. Bom, basicamente o objetivo do nosso trabalho é analisar as transformações recentes que a tributação agrícola na União Europeia, especialmente na Itália, tem, é, tem se consolidado, e refletir sobre como nós podemos adquirir algumas inspirações para o Brasil, considerando os desafios da sustentabilidade e da reforma fiscal aqui do nosso contexto e do nosso cenário econômico. Por esse motivo, até que o trabalho ele é desenvolvido, né, com 4 pesquisadores, justamente para fazer esse paralelo entre o cenário brasileiro e o cenário italiano. E consiste basicamente em analisarmos como que funciona a tributação dentro do contexto europeu, como que funciona a tributação dentro do contexto brasileiro, comparar ambos os modelos que nós temos em termos de desenvolvimento agrícola sustentável, refletir quais são as dificuldades que eventualmente o modelo europeu encontrou, para, a partir disso, propor caminhos para esse cenário que o Brasil está vivenciando nesse momento. Né? Aproveito já até para adiantar, nós estamos em fase de reforma tributária. A reforma tributária trouxe como um dos princípios orientadores do novo sistema tributário a preservação do meio ambiente. Nós sabemos que o desenvolvimento, a atividade agrícola é o que movimenta o nosso país. Então, o objetivo do nosso estudo é fazer esse recorte do direito tributário para encontrar, dentro do direito tributário, uma ferramenta que seja capaz de promover uma sustentabilidade desse mercado. Como metodologia do nosso trabalho, nós estamos adotando uma abordagem qualitativa, né, para a compreensão das relações entre tributação, sustentabilidade e políticas públicas. Nós partimos de uma hipótese de que o modelo europeu de tributação agrícola, alinhado a critérios ambientais,
pode inspirar ajustes no nosso sistema brasileiro, e a partir disso desenvolvemos uma análise normativa e comparada. A pesquisa, então, portanto, se baseia em documentos legais, diretrizes da União Europeia, estudos sobre o Programa de Desenvolvimento Agrícola Europeu e brasileiro, bem como a nossa legislação brasileira, permitindo identificar convergências e lacunas entre os nossos modelos fiscais ambientais. Bom, adentrando especificamente na questão Europa, né, o PAC e a Itália, a política agrícola comum, ela evolui de um foco assistencial para metas ambientais. Então, não basta tão somente que você incentive, por meio da concessão de um benefício fiscal, aquele determinado ramo econômico. É necessário que você também estabeleça metas ambientais, metas que sejam plausíveis no sentido de ter uma contrapartida para um desenvolvimento sustentável daquele setor. Então, países como a Itália, elas passaram a reformar a sua tributação agrícola para incluir critérios de sustentabilidade. Não é só conceder um benefício fiscal. Para você ter jus a esse benefício fiscal, você tem que, de certa forma, devolver esse ganho para a sociedade. E o ganho que se espera é justamente o desenvolvimento sustentável da atividade agrícola. Então, os benefícios fiscais, eles passam a depender intrinsecamente de práticas ecológicas. Você só consegue ter aquele ganho, o acesso a esse tipo de programa, a esse benefício fiscal propriamente dito, se você também passa a adotar uma nova conduta, uma nova postura. Bom, e no Brasil? Hoje, o que nós temos é que não existem benefícios com exigências, né? Na verdade, alguns até a gente consegue encontrar uma ou outra exigência, mas geralmente as exigências que nós temos, elas não são atreladas a uma exigência ambiental, a uma contrapartida, uma mudança de postura, um desenvolvimento sustentável. O que nós temos são eventualmente exigências mais relacionadas à própria parte tributária. Então, nós temos um forte peso do agronegócio na nossa economia, nós temos o uso de regimes simplificados e incentivos fiscais de forma ampla, mas nós não temos uma exigência ambiental eficaz associada a esses benefícios tributários. Ou seja, aquelas pessoas que desenvolvem a atividade do agronegócio, elas não têm necessariamente uma imposição legal para dar uma contrapartida de um desenvolvimento sustentável. E a ideia, então, é trazermos uma discussão comparada, já que a Europa ela caminha para um modelo fiscal sustentável, ela caminha para o desenvolvimento da atividade agrícola sustentável, enquanto o Brasil tem a oportunidade de aprender dentro desse contexto e incorporar dentro dessa fase, que é, de certa forma, uma fase sensível que está vivenciando com a reformulação do nosso sistema tributário. Então, o objetivo é justamente aprender com essa experiência, de modo a tornar a tributação agrícola brasileira mais moderna e ecológica, de modo a alcançar a sustentabilidade como um critério, uma condição para a concessão desses benefícios e incentivos. O que nós já conseguimos identificar como conclusões parciais, e aqui se tratam de conclusões parciais justamente pelo fato de que ainda estamos desenvolvendo a nossa pesquisa, é que a experiência europeia mostra que a tributação ela pode promover essa sustentabilidade. A partir do momento que você estabelece critérios claros e você prevê isso na legislação, o o explorador dessa atividade econômica que tem interesse em ter esse ganho, ele acaba reorganizando a sua operação, ele acaba tendo uma alteração na sua forma de explorar aquela atividade, de modo a alcançar aquele ganho para que eventualmente ele não fique, né, para trás dos seus concorrentes. Do mesmo modo, o Brasil ele tem espaço para avançar, justamente pela fase que nós estamos vivenciando de reforma tributária, reconfigurando esse modelo fiscal agrícola. E aqui a nossa proposta não de nenhuma forma dizer que o tributário vai resolver a questão da sustentabilidade, mas sim fazer um recorte e demonstrar que ele pode ser uma das várias ferramentas que o governo ele pode adotar como política pública para de fato desenvolver uma sustentabilidade eficaz. E o principal desafio que nós já identificamos é justamente como vincular esses benefícios a práticas sustentáveis diante dos compromissos climáticos globais que a gente tem
de uma forma que a gente consiga impor uma mudança de comportamento dos nossos contribuintes brasileiros. Dito isso, né, apresentando por último as nossas conclusões parciais, eu agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de estarmos apresentando o nosso trabalho aqui. Agradeço pelo tempo que foi cedido e fico eventualmente à disposição do Vinícius na condição de moderador ou até mesmo de outros colegas. Muito obrigado. Dr. Charles, meus parabéns. É um tema muito interessante. Você articula muito bem as ideias, teve uma cadência muito interessante aí no desenvolvimento do seu trabalho. E eu acredito, você muito sucinto, até pelo horário, né? É, é muito interessante esse seu estudo, porque a exploração ela deve estar aliada a uma consciência ambiental e, por que não, por meio de estímulos, que no seu caso é o tributário. Eu sou de São José dos Campos, eu atuo bastante na área do direito condominial, e aqui nós temos prédios que são configurados como ecológicos, ditos como ecológicos, e eles têm estímulos tributários por meio da prefeitura. Então, a prefeitura faz uma fiscalização e verifica, vou dar um exemplo, que a energia é por meio de placas fotovoltaicas. Então, a prefeitura municipal, ela, por meio dessa prática, tenta estimular, né, essa consciência ambiental, aliando a exploração com o mínimo impacto ambiental. E nós estamos sofrendo muito, né, hoje em dia, com essa transformação. Muito obrigado mais uma vez. A partir de agora, nós vamos passar para o próximo painel. É da doutora Kátia Borges Lira. Ela é do Centro Universitário do Pará. E o tema que ela vai abordar se chama Governança Territorial Integrada como Política Pública de Desenvolvimento Sustentável. Doutora Kátia, você está com a palavra, 10 minutos. Bom dia a todos os pesquisadores presentes nessa sala, na pessoa do moderador, professor Vinícius. Professor, eu vou tentar compartilhar o arquivo. Me dá um minuto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cinco. Só um minutinho. Deixa eu só colocar ele maior para ficar a visualização melhor, tá? Assim, agora melhorou. Só um segundo. Todos conseguem ver? Eu não consigo ver vocês, mas pode falar, professor, se está visível para vocês? Está visível, doutora Kátia, muito Ok, obrigado. obrigada. Se ficar travado, o senhor pode me interromper, tá bom? Perfeito, combinado. Bom dia a todos. O nosso artigo ele trata da governança territorial integrada como política pública de desenvolvimento sustentável. Eu me chamo Kátia Borges, sou mestranda da UFPA e essa pesquisa iniciou quando concluí o mestrado no CESUPA, Centro Universitário do Estado do Pará. O artigo reflete a discussão entre a governança territorial como instrumento estratégico de formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Ele trata da inter-relação entre a gestão, a governança territorial, como política pública de planejamento, que é necessário uma integração para que se consiga ser utilizada essa política pública em favor do desenvolvimento. E a pergunta que o artigo tenta responder é se existe uma relação entre essas estratégias de gestão e governança no planejamento dessas políticas públicas voltadas a serem utilizadas como ferramenta de planejamento e execução de um desenvolvimento mais sustentável. A governança territorial, a gente utiliza como base teórica três fundamentos principais: a do desenvolvimento sustentável, que todos os colegas já devem conhecer, do SACS, que trata da integração de um desenvolvimento que prevê várias interfaces, várias dimensões, sejam elas econômicas, sociais e ambientais, que buscam uma equidade intergeracional
e a responsabilidade coletiva de todos nós na gestão desses recursos naturais. O artigo trata das diferenças que existem, conceituais até mesmo, conceituais, entre a governança e a gestão territorial. A governança territorial ela é uma abordagem mais ampla e relacional, baseada na articulação de múltiplos atores, não só do governo, mas da sociedade civil como um todo. E a gestão são esses conjuntos de ações técnico-administrativas voltadas ao planejamento e à regulação e ao controle do uso do território. É importante para nós, nesse artigo, destacar essa diferença conceitual, porque, por vezes, o próprio governo utiliza essas ferramentas de forma implicada e até confusa, para que a gente consiga verificar se aquela ação governamental ela é uma estratégia de gestão ou de governança. Por isso, o artigo tentou diferenciar de forma teórica o que é governança e o que é gestão territorial. No terceiro tópico, a gente trata dos instrumentos que existem hoje na legislação brasileira, que tratam da sustentabilidade da proteção ambiental. Entre eles, a gente cita o zoneamento ambiental, o zoneamento ecológico-econômico, o SINIMA, que é um Sistema Nacional de Informações do Meio Ambiente, e o próprio licenciamento, que é aquilo que está mais próximo dos donos das propriedades, que é aquilo que é dever dos proprietários de documentos que eles devem ter, realizando o cadastro junto ao poder público, para que a propriedade ela esteja regular perante a legislação brasileira, e em especial a gente cita os mais conhecidos, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e a Licença Ambiental Rural. No terceiro tópico, a gente trata do coração da pesquisa, que é os instrumentos e práticas de governança territorial integrada. A gente sabe que a legislação brasileira é muito esparsa em relação a inúmeras obrigações que os possuidores dos imóveis rurais e urbanos têm que cumprir para que as suas propriedades e os seus imóveis estejam regular perante o poder público. Dentre esses inúmeros instrumentos, a gente separou eles entre aqueles que dizem respeito à gestão ambiental, aqueles que dizem respeito à gestão fundiária e à regularidade registral desses imóveis. É importante destacar que, quando se trata da gestão ambiental, a gente tem um sistema bem complexo acerca desse cumprimento dessas obrigações. Esse esboço que a gente apresenta aqui é só um parâmetro dos inúmeros sistemas que a legislação tem, o SINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações Ambientais, tem, que tratam dessa gestão ambiental dos imóveis, sejam eles públicos ou privados, que os órgãos têm que executar para que, dentro dessas informações, eles consigam extrair índices para serem utilizados nas políticas públicas. Vejam quão complexo é e quão diversos são os órgãos que administram esses sistemas. Aqui é só um exemplo, mas existem inúmeros outros que a gente não colocou no artigo, por conta de que é simplificado a quantidade de páginas no artigo. Um exemplo aqui é o SINUC, que é administrado pelo MMA, aí tem o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que é administrado pelo Sistema de Florestas Públicas Brasileira, tem o PNLA, que é o Licenciamento Ambiental, que é administrado pelo IBAMA, só para vocês terem uma noção de quão diverso é a questão da gestão ambiental nesses cadastros na legislação brasileira. O mais próximo que todos os proprietários conhecem é o CAI, Licenciamento Ambiental, que são cadastros obrigatórios para qualquer propriedade rural, que o proprietário tem que ter, caso ele exerça alguma atividade agrícola ou silvopastoril dentro daquele imóvel. Ele tem que ter lá, o CAI é obrigatório para qualquer atividade, e se for uma atividade agroindustrial, ele tem que ter a licença prévia e também a licença de instalação e operação daquela atividade que vai ser exercida naquele imóvel. No campo da gestão fundiária, essa governança territorial, ela apresenta um outro viés. A gestão fundiária hoje, ela é utilizada e vista pela legislação brasileira como uma ferramenta usada pelo poder público para administrar um cadastro de terras. Esses cadastros, eles são tidos como fundiários, eles têm uma interpretação estereotópica de fotografias aéreas, levantamentos geográficos e socioeconômicos. Aqui a gente coloca a imagem, um município que tem diversos tipos de ocupação. A gente tem um município aqui que tem uma RESEX, que é uma reserva extrativista federal, a gente tem um município que tem projetos de assentamento estadual e federal, tem um município que tem áreas quilombolas, tem um município que tem reserva indígena. Então, assim, para a gente ver que essa gestão fundiária, ela administra o cadastro de ocupações de acordo com o tipo de ocupação. É um outro aspecto da governança territorial.
Um exemplo disso, a gente coloca aqui também, a exemplo do que foi feito na gestão ambiental, os inúmeros cadastros fundiários que os imóveis têm hoje serem inseridos. A gente tem o CNCR, que é um Sistema Nacional de Cadastro Rural, administrado pelo INCRA. A gente tem, paralelo a esse sistema, o CAFI, que gera o Código do Imóvel, que agora foi unificado, administrado pela Receita Federal. Esse CAFI é obrigatório para que o contribuinte o proprietário daquele imóvel consiga declarar o ITR, e perante o INCRA tem o CCIR, que é o Cadastro de Imóveis Rurais, que é obrigatório para qualquer propriedade rural. Dentro do CCIR também tem, dentro da SNCR, também administrado pelo INCRA, tem o CIGEF, que é onde congrega essas informações fundiárias geodésicas, que é um sistema também administrado pelo INCRA, e o CIGEF titulação, que é caso o possuidor de uma área em gleba pública federal pode inserir a informação e solicitar o pedido de regularização daquele imóvel, caso ele esteja numa gleba pública federal. Existem inúmeros outros cadastros fundiários no Brasil, administrados por diversas outras entidades, a exemplo da SPU, que administra os cadastros fundiários de imóveis da União, tem o Ministério da Cidadania, que anteriormente administrava as áreas federais de comunidades quilombolas, a FUNAI, que administra o Banco de Terras dos Povos Indígenas, e o INCRA ainda tem outros, a exemplo do CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Quão diversas são os sistemas que o poder público brasileiro utiliza para realizar a gestão fundiária atualmente. Um outro aspecto de regularização e governança territorial é a regularidade registral. Veja que é um outro cadastro paralelo a tudo isso que eu já falei. Quando o possuidor de um imóvel tem uma titulação, um título de propriedade, seja ele público, federal, estadual ou municipal, esse título de propriedade ele ingressa num outro cadastro, que é o cadastro do Registro de Imóveis Brasileiro, e ele ganha um número que é a matrícula do imóvel. A partir disso, ele passa a ter uma regularidade registral, que é a conferência de que aquela documentação, aquele título expedido pelo poder público, ele está regular perante a legislação brasileira e ele ganha um número que é a matrícula do imóvel. Esse cadastro é administrado atualmente pelo Operador Nacional do Registro de Imóveis, supervisionado pelo CNJ, e funciona para integrar todos os registros de imóveis do Brasil. Atualmente, a legislação brasileira também tem um sistema integrado de informações territoriais, que é administrado pela Receita Federal do Brasil, inclusive é um dos pontos que a gente questiona em outras pesquisas que a gente faz sobre esses sistemas, que é um sistema que integra todas essas informações e ele é para extrair índices que sejam usados pelo poder público brasileiro para implementar políticas públicas de governança territorial. Mas, infelizmente, atualmente, esse sistema só é usado para fins tributários pela Receita Federal do Brasil. A gestão territorial integrada, ela é um mecanismo que procura integrar possuidor ocupante dos imóveis, a sociedade civil, com informações de interesse público e os órgãos públicos e entidades que usam essas informações como elemento determinante na elaboração de políticas públicas de fiscalização relacionadas ao poder de polícia do Estado. Atualmente, o governo brasileiro não tem um Plano Nacional de Ordenamento Territorial, embora ele esteja previsto na legislação brasileira, lá na Constituição Federal, ainda não foi criado. O que a gente tem mais próximo disso são os ZEEs, os Zoneamentos Ecológicos Econômicos. É necessário um cadastro rural único de todos esses imóveis, que ainda não existe. Os cadastros, como vocês viram anteriormente, eles estão divididos em inúmeros sistemas de ordens diferentes, ambiental, fundiária e registral, e a grande dificuldade para que essas informações cheguem num único lugar é que não existe uma fiscalização adequada de uma base cartográfica confiável dessas informações geodésicas desses imóveis. Existe o Cadastro Nacional de Imóvel Rural, que é o administrado pelo INCRA, como eu falei anteriormente, que é o CCIR, mas esse cadastro está restrito apenas a imóveis rurais, ele não alcança imóveis urbanos, que fica também a cargo das prefeituras municipais por meio dos cadastros multifinalitários, que não é objeto desse estudo, é de um outro artigo. Em conclusão, professor, o nosso artigo ele busca esclarecer que a governança integrada ela não apenas favorece a proteção dos recursos naturais e a resiliência territorial, mas também fortalece a capacidade do Estado de planejar e agir de forma preventiva, transparente e democrática. Mas, para isso, ele precisa integrar essas informações de uma forma que elas conversem entre si e elas tenham certa operabilidade entre esses diversos cadastros. Obrigada a todos, eu me coloco à disposição para
demais esclarecimentos. Excelente, doutora Kátia, meus parabéns. É um tema muito forte no norte, na região norte, né, do nosso país. Eu tenho um amigo, ele é tabelião, na Bahia, e ele trabalha muito com essa questão, e ele diz que a dificuldade é gigante, né, em termos de documento, em termos de cadastro, e você baseou a sua exposição hoje num tripé muito interessante, que foi doutrina, legislação e fluxogramas, e fez com que a gente pudesse entender com mais profundidade o tema da sua pesquisa, e nós agradecemos. Parabéns. Prezados, a gente dá sequência, então, aos trabalhos. O próximo expositor é o Rogério Cunha Estevão. Ele está presente? Rogério não está. Vamos para a próxima. Próximo expositor é Rafaela Cristina Gomes. Ela vai trabalhar hoje o papel das plataformas eletrônicas e da blockchain para garantir contratações públicas mais sustentáveis. Doutora Rafaela, você está com a palavra. 10 minutos, por favor. Bom dia, obrigada. Cumprimentar a todos aqui presentes, agradecer a minha participação. Eu vou compartilhar a tela aqui para orientar a minha fala, tá? Só um momento. Se vocês puderem sinalizar no momento que estiver disponível. Joia. Muito obrigada. Vinícius já adiantou aqui o tema. Então, que é o papel das plataformas eletrônicas e da blockchain para garantir contratações públicas mais sustentáveis. Bom, o que eu tenho aqui de contextualização? Eu trago aqui a própria legislação de licitações públicas, né, a legislação federal, ela é relativamente recente, né, de 2021, e aí ela tem um marco interessante em relação à legislação anterior, que era, né, a 8666, que ela vai promover a transformação digital nas contratações públicas e ela vai enfatizar questões como o uso de tecnologia e sustentabilidade como critérios nas licitações, né? E aí ela também vai enfatizar o uso de plataformas digitais, né? Ela cita algumas, né? E eu trago aqui como exemplo, né? O Compras.gov, o PNCP, e aí eu quero associar como que a blockchain ela surge como tecnologia complementar à transparência e eficiência, né? Já que a gente obteve esse sinal verde aí da legislação para aplicar tecnologia nas contratações públicas, e aí eu vou fazer o uso de uma tecnologia específica e de que forma ela pode conversar com a sustentabilidade. E, para além disso, né, a própria legislação traz a sustentabilidade como um pilar central das novas contratações. Então, a gente, né, vai começar falando um pouquinho no artigo, né, da transição legislativa, que é da lei anterior, que regia as contratações públicas, que era de 1993, para essa nova de 2021, e apontar as evoluções em termos de tecnologia e sustentabilidade que foram trazidas por essa nova legislação. Então, ela vai, né, incentivar questões de sustentabilidade e tecnologia, e ela também, um outro ponto interessante, que ela vai ter uma abrangência ampliada, né, que ela vai se aplicar a órgãos dos três poderes e entes federativos. Então, essas são as inovações em relação à legislação anterior. Em relação à sustentabilidade nas contratações públicas, qual que é a diretriz, né, da legislação? Que é buscar, né, os órgãos públicos. Eu sei que hoje, né, as contratações públicas são responsáveis por 12% do PIB nacional. Então, assim, havendo um incentivo, até conversando um pouco com o primeiro trabalho do nosso colega aqui, o Charles, em que ele cita algumas coisas de incentivo fiscal, né, para poder para fornecedores que trabalham com produtos, né, mais sustentáveis, aí acho que casa direitinho com o tema abordado aqui, porque hoje, na prática, o que a gente observa é que os produtos, né, sustentáveis, eles têm um custo
maior. Então, não é um benefício em si, não somente financeiro, mas havendo um incentivo fiscal para fornecedores e, né, empresas da produção de produtos sustentáveis, reduzindo a carga tributária, isso aí casa direitinho aqui com esse viés da legislação de incentivar as contratações mais sustentáveis, né? Então, acho que o governo é um agente de extrema importância para poder emplacar essas questões e atuar, né, linkado com o objetivo da ODS em si. Então, além de ser um incentivador a empresas privadas, ele por si só dá para fazer bastante coisa nesse sentido, né? E aí é um ponto que eu sinalizo no trabalho, que são algumas barreiras encontradas até pelos órgãos públicos, que é a falta de conhecimento e estruturas e às vezes falta de as metas políticas, que às vezes não estão totalmente alinhadas com esses critérios, né? Então, a falta de capacitação do servidor, a hora dele atribuir quais são os critérios de sustentabilidade que ele vai exigir de um licitante, muitas das vezes ele para por aí, ele não consegue avançar. Então, a legislação, ela também, ela incentiva o uso da sustentabilidade, mas ela não é taxativa em exemplificar um rol de quais critérios que ela pode adotar. Muitas das vezes a gente vê algumas certificações, né, dos produtos, mas para além disso, assim, a gente vê alguns editais de licitação que a sustentabilidade não tem somente o viés ambiental, mas a questão da questão social também, tem alguns incentivos nas contratações para priorizar as vítimas de violência doméstica, né, ou pessoas, né, com situação econômica mais vulnerável, no caso de programas de aprendizagem, mas assim, não, ainda os órgãos públicos ficam um pouco travados à hora de definir quais critérios ambientais utilizar nas suas licitações. E para além disso, né, a questão da tecnologia digital, como a legislação ela incentiva esses dois pilares, tanto tecnologia como sustentabilidade, então o artigo vai abordar de que forma um pilar pode conversar ou contribuir com o outro, né? E aí, o artigo também vai abordar, né, o que a gente tem buscado na literatura, que as plataformas digitais elas vão promover eficiência e transparência, né? A blockchain ela vai permitir o registro inviolável e descentralizado dos dados. Então, de alguma forma, a gente também está conseguindo estruturar dados da administração pública e com o uso das tecnologias, às vezes, muitas das vezes, linkadas a dashboards, enfim, isso facilita com que se tenha filtros de critérios, quais são os fornecedores ambientalmente sustentáveis, ou nesse sentido. Então, a tecnologia, ela pode facilitar a criação do banco de dados, assim, com foco na sustentabilidade. Então, assim, critérios utilizados em editais, até o link do PNCP, que é um dos portais que eu citei aqui, linkar uma blockchain, uma inteligência artificial ao portal e fazer com que ele busque critérios de sustentabilidade já usualmente adotados em alguns editais, quais são os fornecedores que atendem a esses critérios, dá sim para facilitar os caminhos para a administração pública para poder consolidando esses critérios que hoje são bastante pulverizados, não tem um normativo que define todos esses critérios que sirva como um padrão, até porque as contratações públicas, né, os objetos são muito diversificados, mas se a gente começar a consolidar, fala assim, olha, obras públicas, quais são os critérios que podem ser adotados como rol exemplificativo, reunindo, né, conforme os objetos, reunindo quais são esses critérios. Então, assim, isso ainda é uma defasagem ainda recente, né, a legislação, mas de lá para cá ainda não se fez nenhum levantamento nesse sentido para auxiliar ou orientar os órgãos públicos a definir esses critérios em seus editais de licitação. E o próprio uso de uma tecnologia, né, da inteligência artificial vai auxiliar na gestão desses dados, né, esses filtros mesmo que eu citei aqui.
É, agora, em específico da blockchain, ela, né, ela vai garantir a integridade, transparência e descentralização das atividades. Eu tenho feito alguns testes já na fase externa de licitação para o uso da blockchain para promover auditoria. Então, assim, qualquer licitante que participa daquele processo licitatório, ele consegue, na fase externa, acompanhar todos os atos que foram estão sendo executados, né? Obviamente, preservando a identidade dos licitantes, que às vezes ainda não é o momento de revelar a melhor proposta, quem é o fornecedor que deu a licitação, mas isso a gente faz com que não que a gente, né? Eu sou funcionária pública, não que aqui a gente precisa destacar algo no sentido de integridade e transparência, né? Isso, porque às vezes fala, nossa, está precisando de um apoio de uma tecnologia para poder evidenciar algo que deveria ser natural. Não, mas é um a mais, né? Assim, que a gente implanta no procedimento para além das práticas que a gente já adota. E também a blockchain ela vai possibilitar, né, esse link com os dashboards e apoiar o desenvolvimento sustentável com base de dados confiáveis, com base em práticas que já estão sendo feitas pelos outros órgãos públicos, né, em editais que estão sendo tornados públicos e que têm dado sucesso nas licitações com o uso desses critérios sustentáveis. Então, outro ponto que eu destaco aqui no artigo é a integração com o PNCP. A blockchain vai poder armazenar esses dados essenciais para o termo de referência. Então, ela pode auxiliar, inclusive, o que a gente chama também de smart contracts, que é ela pegando das bases alguns padrões e facilitando a elaboração de alguns documentos, termos de referência, editais, os próprios contratos. Além disso, né, essa integração com o PNCP pode possibilitar o registro de fornecedores sustentáveis e preços, também registro de preços ligados ao meio ambiente, e, contudo, vai viabilizar contratações mais conscientes e estratégicas. Para finalizar aqui, o que eu trago de conclusão é que, né, a sustentabilidade, ela sim deve ser critério em todas as aquisições públicas, até como forma de incentivo, né, haja vista que 12% do PIB não é um número que deve ser desconsiderado, né, assim, acho que o próprio órgão público pode sim ser um grande motivador ou incentivador a puxar, né, assim, a questão sustentável no país. As plataformas digitais e o blockchain são tecnologias promissoras que podem ser utilizadas como um apoio para poder reunir bancos de dados, que hoje a gente não tem uma centralização das critérios de sustentabilidade, e tudo, né, somado, vai contribuir para uma gestão pública mais eficiente e ambientalmente responsável. Então, aqui finalizo minha apresentação e também me coloco à disposição. Muito obrigada. Doutora Rafaela, meus parabéns. É um tema super interessante. Gostaria só de saber, como curiosidade, você disse que você é funcionária pública, né? Qual Sim. é a função? Eu sou gerente administrativa, então dentro da minha pasta também está o setor de compras e licitações, de Que uma legal. estatal. E é lindo ver isso, porque o seu trabalho, ele remete ao poder público e você é parte integrante dele, né? Então, você fala com muita propriedade. Parabéns pela sua exposição. Você que é da Federal, né, de São João del Rei, eu esqueci de falar no início, uma prestigiada universidade. A blockchain, ela é uma tecnologia de registro digital descentralizada e imutável, né, que utiliza uma rede de blocos interligados para registrar transações e rastrear ativos, né? E quando você traz esse assunto junto, né, com o poder público e a sustentabilidade, a gente pode também entender que a blockchain facilita a rastreabilidade dos fluxos e sua classificação, melhorando a eficiência dos sistemas de coleta, né, reciclagem e descarte, com reduções concomitantes em custos e impacto ambiental, né? Então, a blockchain,
e a sustentabilidade são, portanto, conceitos sinérgicos, né? Eles estão intimamente ligados e foi o que você disse, a sustentabilidade, ela não tem só um contorno ambiental, mas ela tem um contorno, né, que é além disso, e eu destaco isso na sua fala, que essas ferramentas, blockchain e tantas outras, inteligência artificial, elas complementam aquilo que a lei e o que a prática, né, na administração pública requer. Então, isso é de extrema importância. Esse é um tema super interessante. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Só um adendo, o professor Vinícius. Eu cheguei a pegar alguns exemplos, não nesse artigo, no outro que eu trabalhei, até voltado para cidades inteligentes, que tem se feito o uso da tecnologia, por exemplo, em lixeiras públicas, e aí ela revela, assim, conforme o peso, né? A lixeira vai enchendo, então, conforme o peso, a gente já consegue saber a hora de recolher o lixo. Então, eles Uau. estão conseguindo fazer escalas de recolhimento Certo. conforme o monitoramento das próprias lixeiras, sabe? Que Ou incrível. fazendo estudos no fluxo de trânsito também, Sim. conforme, ou às vezes precisa desviar o fluxo conforme movimentação. Então, assim, o uso da tecnologia pelo setor público tem ganhado força, assim, e é importante porque a Maravilha. gente vê, muitas das vezes, o setor público como um ambiente um pouco mais burocrático, né, que às É, vezes tem um tempo maior de maturação para aderir a essas tecnologias, e aí quando a gente vê algumas iniciativas em que, né, o próprio poder público incentiva via legislação, a gente fica uhum. bem assim, Bem satisfeito, feliz, né? né? Contente, é Exato. verdade. Mesmo. Veja, o seu trabalho, junto com o trabalho da Kátia, né, lá do Pará, salvo engano, são trabalhos que têm contornos de muito impacto para a sociedade, né? Principalmente lá no norte do país, esse trabalho dela que é incrível, e o seu para a administração pública. Então, mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho, que vocês continuem, né, e ele alcance aí patamares que ajudem a sociedade. Parabéns. Bom, vamos ao próximo expositor. Agora, vamos pegar aqui. Carolina de Lima Montella e Carolina Maria Soares Lima se encontram? Sim, bom dia, tudo bem? Infelizmente a professora, né, não vai estar presente, mas eu vou apresentar então aqui a nossa pesquisa. Eu vou compartilhar a tela, só um momento. Carolina, enquanto você compartilha, eu vou falar Uhum, sobre o tema que vocês vão tratar, tá? Então, a ok. doutora Carolina de Lima Montella e Carolina Maria Soares Lima, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. O tema do trabalho é o Brasil e o mercado global de hidrogênio verde, oportunidades e desafios na transição energética. Carolina, você está com a palavra. Só um minuto que eu estou compartilhando a Claro. tela. Bom, então, gente, eu sou estudante de Relações Internacionais, cursando o último período na PUC Minas, e é uma honra compartilhar com vocês a minha pesquisa sobre o Brasil e o mercado global de hidrogênio verde, que foi feito sob a orientação da professora Carolina Maria Soares Lima. Bom, então, a gente partiu de uma questão central que ajuda a entender, a revelar um dilema atual, que é o Brasil possui vantagens naturais excepcionais, com 85% da sua matriz energética proveniente de fontes renováveis, então eólica, solar, hidrelétrica e biomassa, mas obstáculos regulatórios e históricos podem impedi-lo de capitalizar essa oportunidade. Mas qual que é a relevância desse tema? Bom, com a guerra na Ucrânia e a crise climática, os países passaram a buscar fontes limpas. E o hidrogênio verde, feito a partir de renováveis, é chave para descarbonizar setores difíceis, como o transporte pesado e a indústria siderúrgica. Então, o Brasil ele tem um enorme potencial para se tornar um player global, mas ele precisa ainda resolver diversos entraves, como a fragmentação regulatória. Então, essa discussão ela é essencial, ela é fundamental para a gente alinhar nossa política energética com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 7, que é referente à energia limpa e acessível.
Mas, afinal, o que é o hidrogênio verde? Bom, ele é uma alternativa limpa ao hidrogênio cinza, que é produzido a partir do gás natural, então altamente poluente, e do hidrogênio azul, que também é produzido a partir do gás natural, mas com captura de carbono, então ele é menos poluente do que o cinza. Já o verde, ele é produzido a partir de fontes renováveis e água, através de um processo denominado eletrólise, que vai quebrar, né, separar as moléculas de hidrogênio do oxigênio. O resultado são zero emissões diretas de carbono e um potencial enorme para descarbonizar setores difíceis de eletrificar, como os que eu mencionei, a indústria pesada e o transporte de longa distância. Então, ele pode ser utilizado como combustível para caminhão, navio, aviões, e também para aquecimento de casas, para alimentar usinas termoelétricas, então eliminando aí a necessidade de usar o carvão, que é altamente poluente, e também para produzir amônia verde, que é um composto químico essencial para produzir fertilizante sustentável. Mas, apesar desses benefícios, desafios como alto custo de produção e infraestrutura limitada ainda impedem a sua escalabilidade. Então, para essa pesquisa, eu me baseei em 3 pilares teóricos, né? O institucionalismo, que nos ajuda a entender como que as instituições, vistas como as regras do jogo, moldam o setor energético, incluindo a inércia do path dependence, que traduzindo seria dependente de trajetória, que é essa dependência de trajetórias históricas que nós temos, como, por exemplo, nossa dependência do petróleo. Outro conceito importante é o de governança multinível, que mostra a importância em coordenar diferentes ações de diferentes níveis, locais, estaduais, nacionais e internacionais. E ela é muito importante em temas complexos como a energia. Por fim, eu também utilizo o conceito de interdependência complexa, que é bastante utilizado em relações internacionais e ajuda a explicar como que a guerra na Ucrânia reconfigurou as relações energéticas globais, elevando o nível do hidrogênio verde a ativo geopolítico e abrindo novas janelas de oportunidade para o Brasil. Então, nesse novo cenário, os países buscam maior segurança energética e também diversificação das suas fontes, favorecendo, então, novos fluxos comerciais de energia. Para operacionalizar esses conceitos, então, na prática, eu adotei uma abordagem institucionalista, né, usando esses trabalhos para explicar, para entender melhor o arranjo coletivo do setor energético brasileiro, e para isso a pesquisa se baseia, então, num estudo exploratório descritivo, com análise documental crítica, e eu analiso 3 tipos principais de materiais, que são documentos legais e normativos, incluindo a legislação energética brasileira dos últimos anos, também relatórios de diversas agências, como a ANEEL, por exemplo, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério do Meio Ambiente e outros, e também analiso planos governamentais. Um eixo central dessa pesquisa foi a aplicação do conceito de path dependence para entender como que as trajetórias históricas do setor energético brasileiro condicionam as escolhas políticas e tecnológicas atuais. Para isso, eu estabeleci comparação com 2 casos paradigmáticos, que é o chileno e o alemão, que são 2 países que estão relativamente avançados nesse setor. Inclusive, o Chile atualmente lidera aí o mercado de hidrogênio verde na América Latina. E como limitações de pesquisa, né, eu reconheço que é a dependência de documentos oficiais, que podem apresentar certos vieses institucionais, e o acesso limitado a dados setoriais mais detalhados. Bom, essa escolha metodológica permitiu revelar que a governança de hidrogênio verde no Brasil é fragmentada entre diversos órgãos com competências distintas e pouco articuladas. Então, nós vamos ter aí a Agência Nacional do Petróleo, que regula combustíveis, mas é importante observar que o hidrogênio verde, apesar de ser considerado, né, um elemento energético fundamental e ser caracterizado como combustível do futuro, inclusive por diversos relatórios oficiais dessas agências, ele ainda não é formalmente classificado como combustível na atual legislação brasileira, o que pode gerar certos entraves. Temos também a ANEEL, que fiscaliza a relação do hidrogênio com a conexão à rede elétrica. O Ministério de Minas e Energia formula as políticas energéticas nacionais, mas ainda não tem um marco central, claro, de hidrogênio verde. E o Ministério do Meio Ambiente, que avalia os impactos ambientais, mas, novamente, não há estratégias específicas sobre o hidrogênio verde. Então, como vocês podem observar, não há uma hierarquia específica centralizada, né,
entre esses órgãos, criando, então, lacunas e sobreposições de funções. Isso acaba gerando insegurança jurídica e ineficiência na distribuição, na alocação de recursos, tanto públicos quanto privados. Diante desses desafios, desses desafios institucionais, é válido, então, a gente olhar para experiências internacionais que podem nos ajudar a superar essas barreiras. Enquanto o Chile ele criou zonas francas e metas claras para a exportação de hidrogênio verde, e a Alemanha centralizou a governança no Ministério da Economia, com fundos significativos e apoio governamental, o Brasil ainda sequer tem um marco regulatório unificado. E, apesar das vantagens naturais superiores do Brasil em relação à Alemanha, que, por exemplo, depende de importações, e o Chile, que, apesar de ter uma boa disponibilidade de energia elétrica, apresenta escassez hídrica em diversas regiões, a falta de uma estratégia nacional brasileira nos coloca em desvantagem nessa corrida pelo mercado global. Mas, apesar dos desafios, nós temos alguns casos de sucesso. Atualmente, no Brasil, existem 4 projetos principais de hidrogênio verde em andamento, sendo 3 deles no Nordeste e 1 no Sudeste. São eles o de Pecém, no Ceará, que apresenta um marco regulatório pioneiro, o de Suape, em Pernambuco, que apresenta integração entre energia eólica offshore e dessalinização, o de Açu, no Rio de Janeiro, que explora a sinergia com o pré-sal, e o de Parnaíba, no Piauí, que apresenta um potencial eólico enorme, mas como ele ainda está em fase inicial, eu não vou entrar muito em detalhes sobre ele. O do PC, então, é atualmente o maior do Brasil. Ele possui um forte potencial eólico e solar no entorno, que garante energia barata para a eletrólise. Possui já diversos acordos com empresas europeias e com a empresa australiana Fortescue, inclusive podendo se tornar aí o maior projeto de hidrogênio verde do Hemisfério Sul, e também já apresenta zonas de exportação que facilita a logística e oferece incentivos fiscais. Já o Porto de Suape, ele se destaca por suas inovações, como eu mencionei, ele integra a produção do hidrogênio verde com a produção de energia eólica offshore e a dessalinização da água do mar, e também ele apresenta uma localização geográfica estratégica, estabelecendo conexão direta com a Europa, o que facilita a exportação. Também já apresenta projetos em andamento, como o Suape Verde, em parceria com a empresa White Martins. E, por fim, o Porto do Açu, que se beneficia da infraestrutura que já existe, né, por causa da exploração do petróleo, mas ela é adaptada para a produção do hidrogênio verde e também para projetos de captura e armazenamento de carbono. E também outro benefício é que ele já apresenta corredores logísticos prontos para exportação e também já tem uma parceria consolidada com a empresa canadense para exportação de amônia verde. Bom, todos esses hubs, eles então nos ajudam a perceber que com a integração regional e parcerias público-privadas é possível inovar e avançar na agenda de hidrogênio verde. E, além disso, políticas de sandbox, que são áreas que permitem testar inovações, e o redirecionamento estratégico de royalties de petróleo podem ajudar e acelerar a nossa transição energética. Então, bom, o Brasil ele tem a faca e o queijo nas mãos, ou seja, ele tem tudo para se tornar um líder em produção e exportação de hidrogênio verde. Mas para que isso ocorra, é preciso que ele supere a dependência de combustíveis fósseis e também crie um marco regulatório claro, com coordenação entre os diferentes níveis de governo e também com incentivo à inovação. Afinal, a transição energética ela não é só tecnológica, ela é também política e institucional. E assim como durante o século XX o pré-sal estabeleceu a nossa inserção no mercado energético, o hidrogênio verde pode selar o nosso papel durante o século XXI. A diferença é que dessa vez a gente pode se tornar potência sem deixar um rastro enorme de carbono. Então, o hidrogênio verde pode sim ser o nosso pré-sal do século XXI, mas é preciso haver visão estratégica e vontade política. Bom, com isso eu encerro a minha fala, agradeço a oportunidade. Doutora Carolina, parabéns. Esse tema do hidrogênio verde é um tema cada vez mais discutido, né, nas pautas acadêmicas, científicas. É uma pena mesmo, você diz tudo, não há estratégia política, né? O Brasil, infelizmente, fica dependente do petróleo, e o que a gente observa é isso,
o interesse político ainda é pequeno, perto da grandiosidade que é o hidrogênio verde, né? Sabemos do custo, né, que é um custo elevado, mas a sustentabilidade e o meio ambiente, eles precisam, né, que esse investimento seja feito. Parabéns pela sua apresentação. Vamos ao próximo expositor, Sérgio Manuel da Costa Machado. Ele é da Universidade Lusíada do Porto, Portugal, e ele vai abordar o assunto direito à reparação, o futuro do consumo sustentável na União Europeia. Sérgio, você está com a palavra e tem 10 minutos. Boa tarde, não sei se me estão a ouvir bem. Sim? Estamos, muito bem. Pronto, eu vou compartilhar a tela. Compartilhar. Pronto, conseguem ver? Sim, Sim, pronto. conseguimos. Antes de mais, aqui já é boa tarde e é bom dia. Aqui já são 15h37 em Portugal. Eu sou professor de Direito na Universidade de Lusíada. Sou doutorado pela Universidade Católica Portuguesa, sou doutora em Direito e tenho-me debruçado, nomeadamente nas minhas pesquisas e na minha investigação no direito do consumo. E sou também professor de Direito do Consumo. O direito do consumo aqui na Europa é muito diferente do ordenamento jurídico brasileiro, não é tão protetor quanto o ordenamento jurídico brasileiro, mas o tema que me traz aqui é falar sobre o direito de reparação, nomeadamente o que é que está a ser feito a nível da União Europeia sobre as questões ambientais. Eu posso destacar que o direito de consumo é uma área muito recente do direito e, inicialmente, o direito de consumo, as preocupações do âmbito do direito de consumo tiveram, no século passado, a partir de 1970 e seguintes, e a primeira preocupação do direito de consumo foi relativamente a uma sociedade de bens de consumo, ou seja, na proteção de um consumidor quando ia comprar uma televisão, um rádio, etc., um eletrodoméstico. Eu peço desculpa, mas vou fazer uma à parte. Se porventura não entenderem algum termo em português, depois no final podem-me questionar ou podem-me interromper porque há termos que podem não entender. Portanto, o que eu estava a dizer é que nós temos uma sociedade de bens de consumo, depois tivemos uma sociedade que se preocupava com os serviços, nomeadamente no setor da energia elétrica, da água. Depois tivemos uma sociedade de informação relativamente à digitalização, à contratação eletrónica e, atualmente, o direito de consumo enfrenta problemas relativamente à sustentabilidade ambiental. E é aqui que eu quero enquadrar o meu tema relativamente à sustentabilidade ambiental, que é o que hoje em dia preocupa a União Europeia. Portanto, nós passamos os slides estão a passar, não estão? Portanto, nós passamos uma política dos 3 R's, ou seja, de reduzir, reutilizar, e atualmente estamos numa política de reciclar, recusar, repensar, reduzir e reutilizar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o reciclar passou para um plano muito inferior e o que é que nós atualmente pretendemos? Nós pretendemos agora é reduzir, ou seja, a nível da utilização de recursos por mais tempo, ou seja, temos aqui então a reparação por um longo tempo de utilização. Portanto, aqui o reutilizar é dar uma nova utilidade a esses bens, como por exemplo telemóveis, computadores, etc. Portanto, há aqui uma preocupação a nível da reparação. Já lá vamos ver o que é que se pretende a nível da União Europeia. Portanto, interessa-nos também fazer só uma pequena abordagem quem é o consumidor. Portanto, não há uma noção de consumidor no seio da legislação europeia, nem no ordenamento jurídico português. Ou seja, entende-se que consumidor é uma pessoa que adquire um bem, ou seja, uma pessoa singular, uma pessoa não coletiva, que adquire um comerciante ou um profissional
que tenha como seu modo de vida essa atividade. Portanto, é uma pessoa que vai adquirir um serviço ou um bem para seu uso pessoal ou familiar. Portanto, nas várias diretivas, eu não vou estar aqui a elencar, mas temos várias noções de consumidores. Portanto, o direito de consumo anda em torno também de quem é o consumidor, e muitas vezes coloca-se a questão quem é o consumidor para efeitos de aferirmos se aquela pessoa vai beneficiar ou não de alguma norma do direito de consumo. A nível do ordenamento jurídico, aquela que é mais relevante e aquela que é mais restritiva é esta que nós encontramos na Lei de Defesa do Consumidor, isto para dizer o quê? Também que, ao contrário do ordenamento jurídico brasileiro, nós, no ordenamento jurídico português, não há um Código do Consumidor, mas há uma vários diplomas, múltiplos diplomas de proteção do consumidor. Portanto, não há um Código do Consumidor como existe no Brasil. Portanto, considera-se consumidor todo aquele que seja fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos destinados a uso não profissional por pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios. Posto isto, o que é que está a ser feito a nível da Europa? Portanto, há aqui uma preocupação, nomeadamente, convocar os consumidores para uma transição ecológica. Portanto, aqui o consumidor é chamado a ter um comportamento ativo e proativo, portanto, é chamado a uma economia circular, nomeadamente relativamente à escolha de produtos que sejam amigos do ambiente. Portanto, a escolha aqui cabe a quem? Ao consumidor. Portanto, há uma concepção de produtos, há uma produção de produtos em que muitas empresas, por questões de marketing, podem alegar que aquele produto é amigo do ambiente e essa escolha cabe ao consumidor. Também temos o Pacto Ecológico Europeu, em que este pacto, esta ação para a economia circular, que dá seguimento também ao Pacto Ecológico Europeu, também conhecido por Green Deal, ou seja, é uma estratégia de crescimento da União Europeia que visa transformar a União Europeia para uma economia moderna e eficiente em termos de recursos e competitividade, garantindo então uma neutralidade até 2050. Portanto, aqui há neste modelo de economia circular uma preocupação também com a gestão de resíduos, com a recolha desses mesmos resíduos, há também com a produção e também que essa produção seja sustentável, amiga do ambiente. Portanto, o Pacto Ecológico até 2050, que a União Europeia tem estas preocupações, é, nomeadamente, aumentar, por exemplo, a ambição da União Europeia para matérias de clima até 2050, ou seja, aqui preocupações em torno das questões do ambiente. Portanto, nesta transição económica para uma economia circular, o consumidor tem que ter aqui um papel fundamental, nomeadamente no âmbito de participar nesta economia circular. Ou seja, o consumidor, o que é que ele tem que fazer? É convidado também a alterar também padrões de consumo, não escolher o produto, por vezes, em questão do preço, mas sim também por questões de sustentabilidade. Portanto, aqui há também uma preocupação não de alterações legislativas, certamente que as alterações legislativas são fundamentais, mas há aqui uma preocupação de alteração de comportamentos também na escolha do próprio consumidor. Muitas vezes nós sabemos que as empresas recorrem a estratégias de marketing e muitas vezes o consumidor, o que é que vai fazer? Não vai escolher as suas escolhas, não compreende a coletividade, mas vai, sim, escolher no seu interesse, por exemplo, na escolha do preço mais baixo desse produto. Portanto, aqui o consumidor é chamado também a ter um comportamento ativo e proativo nesta economia circular. Por exemplo, a nível do ordenamento jurídico, eu tenho aqui remédios, estes remédios são soluções. Quais são as soluções que estão a ser adotadas? Portanto, a nível, por exemplo, da União Europeia, há esta diretiva 2019-771 do Parlamento Europeu,
em que visa o quê? Assegurar uma maior durabilidade dos bens. Portanto, aqui o que é que se pretende? Nomeadamente, se nós atendermos ao ordenamento jurídico português, eu tenho aqui este diploma que é o Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, que corresponde à venda de bens de consumo. Portanto, aqui atualmente nós temos, relativamente a um defeito de um bem, há uma hierarquia de remédios, há uma hierarquia de soluções, ou seja, o consumidor primeiro é chamado, se houver uma desconformidade do bem, primeiro à reposição dessa conformidade, através de quê? De uma reparação ou substituição do bem. E só depois, se isto não funcionar, é que pode ir para a redução do preço ou para a resolução do contrato. Também este mesmo diploma prevê que o profissional, este empresário, tenha peças sobressalentes e assistência após venda ao consumidor. Portanto, temos aqui que o produtor, o fabricante, é obrigado a disponibilizar peças necessárias para a reparação dos bens pelo consumidor durante um prazo de 10 anos. Também, este mesmo diploma da venda de bens de consumo no ordenamento jurídico português fala também dos bens recondicionados. Portanto, isto é uma novidade que este diploma, eu não referi anteriormente, mas entrou em vigor em Portugal no dia 1 de janeiro de 2022 e prevê também aqui os bens recondicionados. Portanto, além de bens, nós vamos ter bens novos, bens usados e bens recondicionados. O que é que se entende por bens recondicionados? São bens que foram objeto de utilização prévia ou a devolução a que, após a inspeção, preparação, verificação e testagem por um profissional, são novamente colocados no mercado para venda como recondicionados. Portanto, aqui temos as questões relacionadas também com a preocupação ambiental no sentido de utilizarmos bens que já foram utilizados, mas depois são colocados novamente no mercado para venda no sentido de haver menos desperdícios e haver uma maior proteção do ambiente. Também na Lei de Defesa do Consumidor encontramos esta norma no artigo 9º, número 7, que nos diz que é vedado ao profissional a adoção de quaisquer técnicas através das quais o mesmo visa reduzir deliberadamente a duração da vida útil de um bem, a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens. Portanto, temos aqui uma norma que visa o quê? Combater a obsolescência programada de bens de consumo. Portanto, o que é que nós temos atualmente? Atualmente há uma preocupação no âmbito da União Europeia de termos aqui o direito à reparação como uma obrigação também reparar os bens fora da garantia legal que os consumidores têm direito, nomeadamente, por exemplo, no ordenamento jurídico, um bem de consumo, um bem móvel, o prazo de garantia é de 3 anos. Portanto, há aqui também a preocupação de essa reparação ir além do prazo de garantia. Portanto, o que é que se visa aqui? Visa-se, há aqui um movimento de reparação, há um movimento em que os consumidores tentem reparar os seus bens, em vez de os substituir. Há aqui um combate também à obsolescência programada, no sentido de que é prolongar a vida útil dos produtos e dos bens. Portanto, neste momento há aqui um movimento, nomeadamente do direito à reparação da Europa, e isto tem vantagens, tem desvantagens por uma questão de tempo. Eu não posso estar a elencá-las todas estas vantagens e desvantagens, mas uma das desvantagens que os empresários profissionais alegam é, por exemplo, os direitos de autor, ou seja, terem que ceder os seus manuais de instrução para que, além do prazo de garantia, as pessoas possam reparar. E também aqui procura-se criar a figura do reparador de bens. Portanto, a par disto, o que é que nós temos? Temos atualmente esta diretiva que os Estados-membros têm que transpor até 31 de julho de 2026, já vou falar dela. Esta diretiva 2024-1799 do Parlamento Europeu introduz regras para promover o que é a reparação de bens dentro da União Europeia. Portanto, aqui há uma preocupação de incentivar quem? Os consumidores a reparar
os bens, como por exemplo um computador, um telemóvel, uma televisão, etc. Portanto, há aqui um movimento em que visa a reparação dos bens. Portanto, as novidades que são introduzidas nesta diretiva é a obrigação de reparar, ou seja, os fabricantes são obrigados a reparar certos produtos mesmo fora da garantia, desde que sejam considerados reparáveis pelas legislações dos vários Estados-membros da União Europeia. Depois é criado um formulário europeu que deve informar o consumidor sobre o preço estimado e o tempo de reparação. Depois, a reparação deve ir além do prazo de garantia, a extensão da garantia. Depois, os fabricantes devem disponibilizar peças sobressalentes, ferramentas, manuais, softwares, a preços razoáveis e sem restrições. E depois também deve ser criada uma plataforma online para localizar onde é que nós temos aqueles reparadores. Por exemplo, nos países nórdicos já existem os cafés de reparação, ou seja, são feiras de reparações que se juntam, por exemplo, a um fim de semana, um sábado, um domingo, para reparar determinados bens. Portanto, já existe em alguns países a situação de haver iniciativas de reparação de bens. Depois também surge a figura do reparador, criar aqui um técnico que seja independente para reparar, e também os consumidores ganham novos direitos, a reparação mesmo fora da garantia, para que haja uma maior transparência na relação entre reparadores e consumidores. Portanto, como eu referi, esta diretiva tem que entrar em vigor até 30 de julho, ou melhor, esta diretiva entrou em vigor em 30 de julho de 2024, mas os Estados-membros têm que transpor esta diretiva para os seus ordenamentos jurídicos até 31 de julho de 2026. Posto isto, terminei a minha exposição. Se houver alguma dúvida ou depois se quiserem entrar em contacto, fica aqui o meu e-mail e agradeço a atenção. Muito obrigado. Professor Dr. Sérgio Machado, muito obrigado por nos, né, apresentar esse tema, e nós podemos perceber a sua dedicação, porque falar 35 slides em 10 minutos não é para qualquer um. O tema Obrigado. da eu economia... peço desculpa, mas eu acho que não o cumprimentei no início, professor Vinícius. Imagino, não tem problema. Os meus Sérgio. cumprimentos e obrigado, e como ao restante painel. Muito obrigado, professor. Professor Dr. Sérgio, dentre todos esses temas que você elencou, economia circular e toda essa legislação, eu também vou destacar esse tema da ordem, que é o Green Deal, né? O Green Deal, ou o Pacto Verde Europeu, como você bem elencou aí, né? Ele é uma estratégia da União Europeia para se tornar o primeiro continente, né, climaticamente neutro até 2050, né? Promovendo a transição para uma economia verde, e o objetivo principal, né, é a reduzir a emissão de gases com efeito estufa, proteger a natureza e melhorar a qualidade de vida, né, enquanto impulsiona a economia. E o senhor falou, em outras palavras, sobre esse tema brilhantemente, e foi uma honra escutá-lo aqui. Muito obrigado. 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 Vamos ao próximo expositor. Larissa Vitória Machado Quadros e Mirela Stephanie de Souza Bueno se encontram? Se encontram, tudo bem. Roberta Paul e Daniela Weber se encontram na sala? Também não. Tudo bem. Prezados expositores e expositoras, damos por encerrado, então, esse painel. Foi uma honra ser o moderador desse painel, diante de tantas apresentações que nós vimos com dedicação e afinco aos estudos, e tenho certeza que esses temas aqui apresentados, eles terão impacto na sociedade. Muito obrigado a todos, e uma boa tarde, um bom dia. Obrigada, Wendy.